Você sabia que existem leis que parecem saídas de uma história de comédia ou de um filme absurdo? Ao longo da história, e em alguns lugares ainda hoje, governantes criaram regras tão estranhas que até parecem mentira. Seja para impor uma moralidade rígida, preservar a ordem pública ou até mesmo por motivos que ninguém consegue explicar, essas leis desafiam qualquer lógica e nos fazem pensar: será que isso realmente foi necessário? Serão essas leis que você vai conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Leis mais absurdas que já existiram. Na Suíça, existem leis e regulamentos rigorosos relacionados ao barulho e à poluição sonora, especialmente em áreas residenciais. Em muitas localidades do país, existem leis que proíbem barulhos excessivos durante a noite, como a partir das 22 horas até as 7 horas, para garantir o descanso dos moradores. Isso inclui barulhos como o de aspiradores, bater portas, o uso de máquinas pesadas e, claro, se o barulho da descarga da privada for algo muito alto que incomode a vizinhança, com certeza não seria muito bom utilizá-la durante a madrugada. Muitos moradores locais ou até brasileiros que residem no país já comentaram sobre e disseram que nunca tiveram problemas ao usar a descarga após as 22 horas. Porém, é bom evitar o uso excessivo, principalmente se a descarga for barulhenta. Como dito anteriormente, o país prioriza muito a qualidade de vida e o silêncio. Por isso, a mídia acaba aproveitando disso para divulgar situações, digamos, exageradas como a do uso da descarga. A proibição do uso das calcinhas de renda na Rússia e em alguns países do leste europeu foi uma medida real, mas que causou grande polêmica e virou notícia mundial pela sua peculiaridade. Em 2014, a União Aduaneira entre Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia implementou uma regulamentação que proibia a fabricação e a venda de roupas íntimas de materiais que contivessem menos de 6% de absorção de umidade. Essa regra afetou diretamente as calcinhas de renda, que normalmente são feitas de materiais sintéticos e têm uma absorção muito baixa. A justificativa oficial era proteger a saúde dos consumidores, já que tecidos sintéticos que não absorvem umidade podem causar problemas de pele e desconforto. No entanto, muitas pessoas criticaram a medida, considerando-a uma interferência excessiva do governo nas escolhas pessoais de vestuário. Além disso, a renda é extremamente popular entre as mulheres na Rússia e em outros países da região, e a regra foi vista como um ataque à liberdade individual e de expressão. A reação pública foi intensa. Houve protestos, inclusive com mulheres indo às ruas com cartazes contra a proibição, defendendo o direito de escolher suas próprias roupas íntimas. A medida gerou muita discussão e tornou-se um símbolo da regulamentação considerada por muitos como excessiva. A história sobre a proibição de reencarnação sem a permissão do Estado na China é baseada em um regulamento real e trata-se de uma medida tomada pelo governo chinês para controlar as práticas religiosas no país, particularmente relacionadas ao budismo tibetano. Em 2007, a China aprovou uma regulamentação que exige que qualquer lama tibetano, líder espiritual budista, que deseje se reencarnar, precise obter permissão do governo central. A medida foi adotada oficialmente como parte de uma tentativa de controlar a liderança religiosa tibetana e limitar a influência do Dalai Lama e outros líderes espirituais tibetanos que são vistos pelo governo como ameaças à sua autoridade. A regulamentação é conhecida como Regulamento sobre a Gestão das Atividades Religiosas em Áreas do Tibete e foi elaborada pelo governo chinês como uma forma de garantir que a reencarnação dos líderes espirituais siga as diretrizes do Partido Comunista Chinês. A alegação oficial do governo é de que isso ajuda a evitar conflitos e polêmicas que possam surgir com a reencarnação não sancionada de lamas tibetanos, o que poderia afetar a estabilidade social e política da região.
De fato, o Dalai Lama tem se manifestado sobre a possibilidade de sua própria reencarnação, afirmando que ele pode escolher nascer em um local fora da China, caso o governo chinês tente manipular a escolha de sua reencarnação. A China, por outro lado, afirma que a reencarnação deve ocorrer de acordo com as tradições budistas e que qualquer reencarnação não autorizada poderia ser vista como uma violação das normas religiosas e políticas do país. A proibição do chiclete em Singapura é uma das regras mais conhecidas e incomuns do país e tem uma história interessante por trás. A proibição foi instaurada em 1992 como parte de um esforço do governo para manter a cidade limpa e organizada. A decisão foi impulsionada por uma série de problemas causados pelo descarte inadequado de chicletes, como resíduos de goma grudados em locais públicos e nos sistemas de transporte, o que gerava custos elevados para a limpeza. O governo de Singapura, sob a liderança do então primeiro-ministro Goh Chok Tong, decidiu agir para melhorar a limpeza urbana e a eficiência do sistema de transporte público. Os chicletes eram frequentemente encontrados em espaços públicos, como nas estações de metrô, nas calçadas e até em equipamentos de transporte como os trens. Desde 2004, o governo passou a permitir a venda de chicletes com fins medicinais, como aqueles para ajudar na cessação do tabagismo, como a goma de nicotina, mas esses devem ser adquiridos com receita médica ou em farmácias autorizadas. Os singapurenses podem importar pequenas quantidades de chicletes para consumo pessoal, mas a quantidade é limitada e deve ser dentro de certos limites, sem intenção de revenda. A medida foi eficaz para manter a cidade limpa, o que ajudou a consolidar a imagem de Singapura como um lugar altamente organizado e disciplinado. Embora o chiclete seja amplamente proibido, essa proibição tem exceções, e o governo sempre justifica a regra como uma maneira de proteger a infraestrutura pública e garantir a qualidade de vida dos cidadãos. Houve um período em que o uso de biquíni era proibido no Brasil, especialmente nas praias públicas. Essa peça, que hoje é tão popular, era vista como ousada e provocativa quando foi lançada e causou polêmica em diversos países, inclusive no Brasil. O biquíni foi criado em 1946 na França por Louis Réard e foi considerado escandaloso por revelar partes do corpo que antes não eram expostas em público. Quando chegou ao Brasil nos anos 1950, causou um impacto semelhante, e seu uso foi considerado um comportamento imoral ou indecente em algumas cidades. Em muitos locais era visto como atentado ao pudor, e autoridades chegaram a aplicar restrições e até proibir o uso da peça em praias e piscinas públicas. Em 1961, enquanto era presidente do Brasil, Jânio Quadros, que teve um governo curto e conturbado, emitiu decretos que proibiam diversas práticas que ele considerava indecentes ou imorais, incluindo o uso de biquínis em espaços públicos. Mulheres que usassem a peça podiam ser repreendidas ou convidadas a se retirar do local. No entanto, com o passar do tempo e a popularização da moda praia no Brasil, o biquíni começou a ser aceito socialmente. A resistência diminuiu muito nos anos 1970, especialmente com a ascensão da cultura da praia e da valorização do corpo bronzeado, que se tornaram símbolos de modernidade e beleza no Brasil. A peça passou de símbolo de polêmica a um ícone da moda e da cultura brasileira. O governo português pode multar pessoas que forem flagradas urinando no oceano, especialmente em áreas com fiscalização, como praias movimentadas. Essa regulamentação faz parte de um conjunto de leis ambientais e de proteção das praias em Portugal, com o objetivo de preservar a qualidade das águas e garantir a saúde e segurança dos banhistas. Embora essa prática de urinar no mar seja, digamos, comum, as autoridades em Portugal têm tomado medidas mais rigorosas para proteger o meio ambiente e a higiene pública. Esse tipo de regra é aplicável principalmente em praias com grande número de banhistas e com alto índice de fiscalização. Na alta temporada, são colocados avisos de que as regras de comportamento devem ser respeitadas e, se necessário, as autoridades podem aplicar multas a quem descumprir essas normas. A multa por descumprir essa norma pode chegar ao valor de 750 euros. Para
reforçar essas regras, algumas praias em Portugal também contam com instalações sanitárias de fácil acesso, incentivando os banhistas a utilizarem banheiros em vez de recorrer ao mar. Você com certeza deve saber que na Igreja Católica o padre tem que viver com o celibato, que nada mais é do que uma forma de vida que consiste em não se casar ou se envolver em relações amorosas e sexuais. Mas na Alemanha, muitos anos atrás, o celibato também era obrigatório para as professoras. Essa lei foi introduzida em 1880 pelo Império Alemão através de um decreto ministerial. Os professores não podiam se casar e, se fossem casados, teriam que se separar de seus companheiros imediatamente. Caso não se separassem ou se relacionassem com alguém, perderiam seu emprego como professores e seriam proibidos de exercer tal profissão. O celibato de professores foi introduzido naquela época porque as mulheres não eram consideradas confiáveis naquela época. Elas deveriam dedicar exclusivamente suas vidas para a escola e o ensino, não podendo ter outras responsabilidades. Em 1919, essa lei foi abolida, permitindo que os professores pudessem voltar a ter um parceiro. Mas você sabia que até mesmo no Brasil, em 1923, escolas particulares que contratassem professores poderiam acrescentar no contrato que os professores, durante seu contrato, eram proibidos de se casar, frequentar sorveterias e até mesmo de andar com homens? Tudo isso para que alunos da alta sociedade não vissem seus professores em público cometendo atos considerados desrespeitosos. Vale ressaltar que hoje isso é extremamente proibido e até mesmo considerado um crime colocar esse tipo de cláusula em contratos. Muitos homens hoje em dia reclamam que depois que se casam, param de dar aquela famosa namorada, já que todo dia a esposa está com dor de cabeça, com sono, com dor ou seja lá o que for. Mas se você fosse um alemão casado antes de 1997, você não passaria por essa situação, já que na Alemanha existia a lei da disciplina no casamento. Basicamente, essa lei servia tanto para homens quanto para mulheres. Um não podia negar os desejos do outro. Nos dias de hoje, dificilmente alguém aceitaria isso. Tanto é que, em 1997, essa lei foi revogada e não é mais válida. Porém, durante muitos anos ela valeu. O marido ou a esposa poderia obrigar seu cônjuge, usando até mesmo agressão, para que ele cumprisse com a tal disciplina do casamento. Mas sabemos que isso, na verdade, se trataria de outro tipo de crime, como importunação ou até mesmo estupro. Em si, se caso o marido ou a esposa não quisessem fazer o ato de se relacionar, isso não os condenaria à prisão, nem mesmo a multas ou qualquer coisa do tipo. Mas sim, a lei protegia o cônjuge que usasse de força ou agressão para conseguir seu tal ato de namoro. Uma lei bem nojenta que, para a sorte das alemãs, que foram as mais afetadas com essa lei, foi extinta do país. Você por acaso sabia que no Brasil existe pena de morte? Muitas pessoas acreditam que não tem isso no Brasil, mas sim, existe uma lei no Brasil que permite a pena de morte. Essa lei só funciona caso o país esteja em guerra, afinal a lei é exatamente sobre guerra. Se algum dia o Brasil entrar em guerra, você for convocado e deserdar, no caso fugir da guerra ou não comparecer abandonando seu país, você pode ser condenado à pena de morte. Até muitos anos atrás existia a pena de morte no Brasil para outros tipos de crimes. Mas desde a proclamação da República em 1889, nenhuma pessoa em território brasileiro foi condenada à pena de morte, sendo extinta do país a pena. A última execução realizada pelo Brasil foi do escravo Francisco, em Pilar, em Alagoas, em 28 de abril de 1776. Sendo assim, se você for homem, a única forma de morrer por pena de morte no Brasil é se o país entrar em guerra, você for convocado e não aparecer ou ir à guerra e simplesmente fugir da batalha. Pode ficar tranquilo que desde a Segunda Guerra Mundial o Brasil não entrou ou declarou guerra, sendo assim dificilmente você será convocado. Esse é o vídeo, desse seu like, beijão, falei, tchau.